Esta sexta-feira há prova de fogo e nós fazemos continência. A prova de fogo recebe o Tenente-Coronel da Força Aérea, José Lucas. E para além do militar, vai haver muito mais para saber. José Lucas tem dedicado parte da sua vida à investigação de manifestações espíritas, sendo testemunha de muitas delas. Defensor da vida depois da morte, passará ele com vida a esta prova de fogo a resposta. Esta sexta-feira, às 22 horas, aqui na 91 FM Rádio, com Silvia Pinheiro e Ricardo Daniel. Prova de Fogo, um programa que não vai querer ouvir. E em boa verdade, nós também não. 91 FM Rádio. As suas noites de sexta nunca mais serão as mesmas. Prova de Fogo. Prova de Fogo. 91 FM Rádio. Boa noite, Prova de Fogo está no ar. Hoje quem assume os comandos não vou ser eu nem a Sílvia, mas sim um Tenente-Coronel da Força Aérea. Este é um voo, Prova de Fogo 91.0, prestes a embarcar num outro mundo. Ao mundo de José Lucas, ao mundo do espiritismo, sem qualquer regresso, porque, para além do fim, ainda há vida. Boa noite, a tripulação da Prova de Fogo deseja-lhe esta noite uma boa viagem. As suas noites de sexta nunca mais serão as mesmas. Prova de Fogo. Prova de Fogo. 91 FM Rádio. Sexta-feira, dia 16 de outubro de 2020. Muito boa noite, boa noite. Esta é a rádio que mais se ouve, é a rádio generalista mais ouvida da região oeste, que transmite até através da radiofrequência de 91 MHz, também para todo o mundo, via internet em www.91fmradio.pt, onde pode ouvir na íntegra e numa transmissão digital em qualquer parte do mundo este programa, A Prova de Fogo. Boa noite, Sílvia, bem-vinda mais uma vez. Boa noite, Ricardo, como é que estás? Como é que foi a tua semana? Ótimo, ótimo. E para acabar em grande, mais uma Prova de Fogo. É e mais um grande convidado. A nossa semana acaba sempre bem, não é verdade? Sim, e pelo que eu já percebi, vou-te já dizer que vai ser um grande programa. Sem dúvida. Hoje o programa não é pilotado por nós, mas sim por este senhor que está aqui ao nosso lado. Um senhor que já tem, que nos traz, aliás, como eu já disse hoje no programa do João Carlos Costa, uma bagagem cheia de histórias e também de algumas investigações que vão ser muito interessantes, não só para nós, mas também para todos aqueles que estão agarrados à nossa emissão através da radiofrequência de 91.0. Vamos falar talvez de frequências, não sei. O que é que este convidado nos traz aqui hoje? O que é que será? Boa noite, José Lucas, bem-vindo. Boa noite, obrigado pelo convite. Obrigado então por ter aceito o desafio. Não é fácil aceitar estes desafios da Prova de Fogo. Olha, curiosamente é a primeira vez que vou falar de mim, porque, entre aspas, deixei-me enganar. Agora já não tem regresso. Pois, é como a vida após a morte, passa para o outro lado, não é? Mas tem sempre regresso. Já vamos falar nisso. Vamos. Mas, de facto, eu pensei que era um programa sobre espiritismo, porque gosto de falar dessa área, mas depois, quando vi o perfil do programa, fiquei assim um bocado... Já foi enganado. Não, fiquei um bocado embaraçado. Mas como quem não deve não teme, vamos conversar um bocadinho. Mas para falarmos de si, temos que passar pelo espiritismo também, não é? Vamos falar tudo um pouco. Precisamente. José Lucas, eu começava mesmo pelo início. Como é que apareceu José Lucas? Onde nasceu? Caldas da Rainha? É uma história muito longa. Não, eu nasci em Angola, em Benguela, em 1962, o que quer dizer que já nasci no século passado, já sou propriamente um fóssil, com 58 anos, e depois regressámos ao continente de Portugal, portanto que nasci em Angola, Portugal. Regressámos ao continente depois do 25 de Abril, em 1975, por causa daquelas guerras que havia entre os vários movimentos, né? E tinha eu 12 aninhos, 12, 13 quase,
E foi assim uma fase complicada da vida, não tanto para mim, mas mais para os meus pais. Eu era novito, e foi começar do zero. Ainda se recorda desse, embora tenha uma idade muito terrinha, ainda se lembra do que se passava à sua volta nessa altura? Lembro perfeitamente, e aliás a vida em Angola era completamente diferente daqui no continente, porque Angola é 14 vezes maior do que Portugal continental, né? Então havia muito espaço e as pessoas não tinham necessidade de se pisarem umas às outras para terem êxito, né? E em Angola naquela altura vivia-se bem. Sim, vivia-se bem, porque a Angola é um país muito rico. Por exemplo, só para dizer, na cidade onde eu vivia, que era uma cidade multicultural e multirracial, Benguela, a agricultura dava 2 vezes ao ano no Rio Cavaco. Quer dizer, o nome não é propriamente muito agradável, mas por outros motivos. E era um rio praticamente seco, aquilo só chovia 2 ou 3 vezes por ano, aquelas chuvas africanas. E então viemos em 75, lembro-me perfeitamente, porque era um clima completamente diferente. Nós tínhamos 12 meses de manga curta, 9 meses de praia e 3 meses em que não podíamos ir à praia por causa das calemas, que eram as ondas alteradas, né? As marés vivas. Então tinha saudades na altura de usar um casaquinho de pelos, não é? E então por isso decidiu vir para Portugal. Nós nem sequer tínhamos guarda-chuva. A primeira molha que eu apanhei foi quando saí aqui no continente de guarda-chuva direitinho e a chuva vinha de frente e eu cheguei a casa todo molhado. Ainda hoje acontece. E de facto tenho muitas saudades, principalmente do povo. O povo angolano é um povo muito generoso. Os meus colegas, como disse, na cidade onde eu tive o privilégio de nascer e viver, Benguela, era uma cidade multicultural e multirracial. E os meus amigos eram brancos, pretos, mulatos, vivíamos, estudávamos juntos. Ali naquela cidade não havia racismo, eu penso que ainda hoje não há. Depois vem para Portugal já depois da Revolução, não é? Venho para o continente. Que eu já vivia em Portugal, Angola, Portugal, na altura. Sim, em 75, cerca de um mês antes da independência. E por meras questões de segurança, única e simplesmente. Houve muita gente na altura a voltar para o continente? 1 milhão. Por mesmo 1 milhão de portugueses que regressaram ao continente por causa da descolonização, chamada assim, e que vieram das várias ex-colónias, né? E depois é uma realidade completamente diferente daquela que se vê em Angola. Completamente diferente, não tem nada a ver. Quem conhece a África sabe que a África é única no planeta, não há nada comparável. E eu amo o meu país, aliás, o meu país é o planeta inteiro, mas tenho uma dívida de gratidão muito grande para com Portugal, né, que é o meu país, mas de facto nada que se compare com o além-mar, em termos de postura de vida, em termos de oportunidades, em termos de modus operandi, modus vivendi, não tem nada a ver. O mais parecido poderá ser eventualmente com a vida no Brasil, ali no Nordeste, né? É um pouco parecido com como se vivia lá em Angola, mas muito diferente aqui do continente, é normal. Estamos preparados para então entrar na primeira prova de fogo, pode ser? Vamos só pedir para José Lucas, usar aqui isto para conseguir ouvir a primeira prova de fogo. Vamos à primeira prova? Pode ser, eu não sei o que é que me vai acontecer, mas... Vamos então à primeira prova de fogo. As suas noites de sexta nunca mais serão as mesmas. Prova de fogo. Prova de fogo. 91 FM Rádio. Ora, então, José Lucas não está preparado para isto, mas poderemos lhe dar uma pista. Temos alguém do outro lado da linha que inclusivamente, em traços gerais, já falou nele desta noite. Não estando diretamente associado, mas sendo, já foi seu colega. É provável, não faço a mínima ideia. Começa por um J. Chega lá. Não. Podemos chamá-lo aqui à prova? Perfeitamente. Jaime Costa, muito boa noite, bem-vindo. Senhor Jaime. Olá, boa noite ao Zé Carlos Lucas, boa noite para todos.
Bem-vindo à Prova de Fogo também. Boa noite. É um grande prazer, é um gosto participar, embora de uma forma muito curta, evidentemente, nesta emissão com o Zé Carlos Lucas, com quem trabalhei durante muitos anos no Jornal das Caldas. Foi sempre um colaborador muito fiel, um homem muito digno. É claro que fizemos muitos debates com o público à assistir, isso foi uma tradição que se foi perdendo, debates transmitidos pela rádio e que o público a assistir e a colocar questões. Tivemos imensos especialistas, lembro de um debate, por exemplo, onde tivemos um psicólogo, um padre, uma historiadora, o Zé Carlos Lucas, e muito público, enfim. Foram tempos muito interessantes. Zé Carlos Lucas participou durante muitos anos com artigos de opinião assinados por ele e, portanto, da sua responsabilidade, que não tinha obrigatoriamente que ser a linha editorial do jornal, mas foi um homem com quem gostei muito de privar e gostei muito de trabalhar. Um abraço, Zé Carlos. Muito obrigado, Sr. Jaime Costa, também um companheiro da comunicação social aqui presente, a enriquecer um pouco esta conversa. Obrigado, Jaime. Já agora uma pequena questão. Sei que é amigo do José Lucas nestas leads, não é? Da comunicação e também da divulgação da doutrina espírita. Não é fácil divulgar esta doutrina no mundo atual, não é? Porque acaba por ser um pouco... também fraturante, um tema fraturante. Sim, eu posso dizer que sofri diversas pressões e algumas críticas, mas o Jornal das Caldas é um jornal democrático, era e continua a ser, é um jornal aberto a todas as correntes de opinião, naturalmente o Zé Carlos Lucas, que havia como muitos outros, e o que eu posso dizer é que tive muito gosto em trabalhar com ele durante vários anos. É um homem muito sério, um homem com uma coluna vertebral íntegra, é um homem muito direto, muito educado, escreve bem, o que também é importante para um jornal, evidentemente, comunica bem, é um bom comunicador, e olha, acompanhei-o sempre, e daqui lhe envio um forte abraço. Muito obrigado. Muito obrigado, boa noite. Muito obrigada. Prova de Fogo. 91 FM. Rádio. Muito obrigado então pela intervenção aqui de Jaime Costa, que é um grande amigo aqui do José Lucas. Olha, foi uma surpresa e emocionei-me um bocadinho, porque eu, quando vim para viver por motivos profissionais para Caldas da Rainha, de Viana do Castelo, não conhecia ninguém. E a primeira pessoa que eu conheci foi precisamente o Sr. Jaime Costa, por causa de um programa de rádio na altura na RLO? Não, era ainda Rádio Margem, talvez. No bairro da Ponte, RCA, Rádio Clube. A Rádio Clube Caldas. Não, RCC, Rádio Clube Caldas. E houve lá um programa e eu tive a ousadia de telefonar e dar uma opinião do espiritismo, que foi assim uma coisa do outro mundo. E a partir daí, e há uma coisa que eu gostaria de realçar, é que com esta pequenina brincadeira de escrever artigos para o jornal, eu nunca pensei que fosse ganhar um amigo tão grande. Eu não conhecia o Sr. Jaime Costa de lado nenhum, e depois comecei a privar com as pessoas da redação. Tenho saudades muito boas e grandes da sua esposa, da Dona Suzete, uma pessoa extraordinária, que estava sempre com um sorriso nos lábios, que me recebia sempre com muito carinho, sempre muito educada, e não só ela, claro, o marido também e toda a redação. No tempo das disquetes, lá ia eu com a minha disquetezinha a levar o artigo para eles meterem no computador, e o mais interessante é que inúmeros debates que fizemos, o Sr. Jaime tinha o condão de pôr a cultura em movimento na cidade, e fizemos eventos de grande qualidade e com muita gente. Claro, grande qualidade por serem organizados por ele, obviamente, modéstia à parte. E há uma coisa muito importante a reter, é que para ser amigo não é preciso pensar da mesma maneira. Eu não faço ainda hoje a mínima ideia do que é que o Sr. Jaime Costa pensa acerca do espiritismo, acerca das ideias que eu defendo, nem me interessa. Mas uma coisa eu sei e tenho a certeza, é que somos amigos, né? E se lo-emos pela imortalidade fora,
porque a amizade depois de conquistada jamais se perde, porque senão não é verdadeira amizade. Belas palavras, José Lucas. Agora, queria pegar na altura em que vem para Portugal, não é? E gostaria de saber o seu percurso académico. Como é que é essa história? O meu percurso académico foi muito atribulado, porque eu na altura vivia em Viana do Castelo e o meu pai... É que foi mesmo para o frio, foi assim... Foi. E o meu pai queria a toda a força que eu fosse engenheiro civil. E eu na altura, pronto, tudo bem, ele tinha feito a minha carreira, porque o meu pai era empregado bancário, e na altura havia uma lei em que os filhos dos empregados bancários entravam diretamente para o banco. Estava tudo bem na cabeça dele. Ok, olha, tu tiras o curso de engenharia civil, quando acabares o curso vais diretamente para o banco. Pronto, e tinha o futuro assegurado. Tudo batia certo. Só que quando chega a altura, a vida vem ter connosco, e eu disse assim, não, eu não vou estudar para a universidade. E então concorri para a Força Aérea, entrei em 1981, e contra a vontade dos meus pais, que durante 6 meses fizeram-me ali um bullying cerrado. Vais sair, não desiste da Força Aérea, vais estragar a tua vida, tal. E eu não desisti. Era algo que eu tinha dentro de mim, tinha uma paixão pelos aviões, embora nunca tivesse sido piloto, nem quero ser, mas acabei por ir para a Força Aérea, acabei por entrar para a Universidade do Minho para a Engenharia Civil. É claro que andei a passear lá os livros, porque eu não tinha nada a ver com a Engenharia Civil, porque a minha área é a área da psicologia, das humanidades, e não tem nada a ver com ciências. E depois, entretanto, não fiz meia dúzia de cadeiras em engenharia civil, mas não queria nada com aquilo, e quando vim aqui para Lisboa meti-me na Universidade Aberta, onde fiz metade do curso de psicologia. Ainda não acabei por questões monetárias, porque entretanto vieram os filhos, e o dinheiro das propinas, embora não fosse muito, faz diferença. E agora neste momento também os filhos estão na universidade, um na universidade, outro a querer entrar. E também escolheu o caminho deles ou deixou-os escolher por eles? Não, eles escolhem, né? Obviamente auxiliei-os junto de técnicos que pudessem orientar. Nomeadamente um instituto que é o INATO no Brasil, em Santa Catarina, que tem uma abordagem impressionante, completamente diferente de tudo o que existe no mundo, e onde de facto as pessoas conseguem identificar quais são as suas qualidades, as suas aptidões naturais. E pronto. E sendo assim, ainda tenho como meta um dia acabar o curso de psicologia, sem ser propriamente uma ideia fixa. É talvez uma possibilidade, uma oportunidade, mas não propriamente a primeira necessidade. Poderemos conciliar a psicologia à área do espiritismo? Estamos a avançar um pouco, mas só para não perdermos aqui alguns... 100%, tem tudo a ver. Agora eu entendo porque é que eu nunca podia ser um bom engenheiro civil, porque não tem nada a ver comigo, né? E a psicologia tem tudo a ver comigo, porque tem tudo a ver com a doutrina espírita. Doutrina espírita que não é mais uma religião, nem é mais uma seita. Doutrina é um conjunto de ideias, é uma filosofia de vida, né? Como é que era então na altura José Lucas como tenente-coronel da Força Aérea? Não, eu entrei como aspirante. Como aspirante? Entrei como aspirante para controlador aéreo de defesa aérea. Curiosamente não fui eu que escolhi, foi o psicólogo do Departamento de Psicologia da Força Aérea. Nós íamos a concorrer, fazer testes psicotécnicos. Eles, olha, você tem jeito para essas coisas. Está bem, eu só queria entrar. Naquele tempo não tínhamos informação nenhuma, não havia internet, não havia computadores ainda. E entretanto dei-me muito bem com a especialidade, gostei muito. Tive 10 anos numa estação de radar em Passos Ferreira, 11 anos aqui na estação de radar em Monte Junto, e depois os restantes anos foram passando pelo bunker em Monsanto, por Sintra, pela base aérea da OTA, onde terminei a minha carreira. Portanto, tinha um contrato de 30 anos, fiz 32 anos na Força Aérea e depois saí.
portanto saí. Neste momento já não estou no ativo, porque já não fazia sentido continuar mais, porque já estava a pagar para ir trabalhar. Alguma vez esteve numa missão de... Não. Nunca chegou. Mas olha, é engraçado, eu tenho uma pessoa na minha família que esteve na OTA e eu falei porque eu sabia, e falei que vinha cá e ela disse-me: olha, tens muito a aprender com esse senhor. E tenho uma colega de trabalho, a Patrícia, que eu hoje disse quem era o meu convidado, e ela disse-me: olha, tens muito a aprender com esse senhor. Eu disse: então, mas toda a gente me diz que eu tenho muito a aprender com esse senhor. Eu penso que as pessoas estejam mal informadas. Eu acho que não. Não sei em quê, né? Acho que temos todos a aprender uns com os outros. Todos. José Lucas, certo, e já percebemos que desde cedo suscitou realmente o interesse, vá lá, por algo que fora do seu formato, vá lá, daquilo que realmente pretendíamos para a nossa profissão, não é? No campo de psicologia, neste caso, e também por nunca pensou realmente naquilo que está a estudar hoje no campo do espiritismo, ou seja, na investigação, ou muito cedo já lhe despertava o interesse para esses fenómenos, não direi paranormais, porque já lá vamos, não é? Mas para aqueles que nos estão a ouvir, consideram o espiritismo como algo paranormal, não é? É normal. No paranormal para nós não existe. Aliás, José Lucas, só para percebermos, e para quem está do outro lado, que realmente também há outras questões das quais eu até vou lançar o número, se me der autorização para o fazer, porque há muitas pessoas que se calhar querem algum esclarecimento adicional fora do âmbito que nós estamos aqui a perguntar. E o 262-955-300, 262-955-300 é a linha direta aos estúdios para todos aqueles que quiserem colocar algumas perguntas ao nosso convidado de hoje. Mas há duas coisas que são distintas: é o espiritismo e a espiritualidade, não é? Não. Tão intimamente ligadas. Mas eu gostava só de realçar uma coisa. Eu sempre fui católico. Portanto, eu nasci numa família católica, né? Aliás, eu era 100% contra o espiritismo. Era um acérrimo opositor do espiritismo, porque eu pensava que o espiritismo eram os médiuns comerciantes, os bruxos, aquelas pessoas que levam dinheiro, que cobram, que se aproveitam da boa fé das pessoas. E entretanto, quando eu vim fazer a recruta para a base aérea da OTA, na altura, era cadete, soldado cadete, e um dos forriers que era instrutor, que estava a dar a recruta, era um rapaz de Braga, e ficámos amigos, e nunca mais nos vimos, quer dizer, conhecemos na altura, sem uma amizade muito superficial. Qual não é o meu espanto quando eu o encontro na mesma turma de Engenharia Civil na Universidade do Minho, que falava ao bocado. Encontrámos por aqui e tal, e ficámos muito amigos, e de facto ele era espírita e eu não. E então a sua mãe é uma pessoa fabulosa, a Dona Teresa, a quem eu devo muito e que me ensinou muitas coisas, e uma pessoa muito culta, embora sem muita instrução, vá lá, académica. E um dia ela encostou-me à parede e disse-me assim: porquê é que tu persegues uma ideia que tu não conheces? Isto é falta de bom senso. E eu fiquei-lhe com tanta raiva que eu disse assim: ok, então dê-me aí um livro que é para eu ler, que eu vou-vos provar que isto é tudo mentira. E ela ofereceu-me um livro fabuloso, o Livro dos Espíritos, tem 1019 perguntas e respostas, onde está a parte filosófica da filosofia espírita, da doutrina espírita. Eu fui ler aquilo com raiva para lhe provar que aquilo era tudo maldrabice. E quando eu comecei a ler aquele livro, eu disse assim: meu Deus, era isto que eu andava à procura. Porque eu já conhecia aquilo, já tinha tido contacto com aquilo de certeza, porque era como foi honra relembrar. Então, a partir daí, 1982, nunca mais parei de ler, de estudar, de pesquisar, né? Porque é algo que faz parte daquilo que qualquer ser humano quer saber. Quem eu sou, de onde é que eu venho, para onde é que eu vou, o que é que eu estou aqui a fazer, porque é que eu sofro mais do que os outros, porque é que eu sou mais feliz do que os outros, porque a discrepância das oportunidades, né? Onde é que está a lógica de tudo isso? E essa lógica encontrei-a na filosofia espírita, por isso
tenho-me investigado muito, estudado, aprendido muito, sem dúvida, melhorado muito a minha vida também, como pessoa, mas muito longe. É uma coisa incrível, porque quanto mais se estuda, mais se lê, mais se tem consciência do quanto não se sabe, né? José Lucas, falou aí há pouco do seu amigo que era espírita. O que é preciso? O que é espírita? O que é preciso ser espírita? Espírita é o adepto da ideia, apenas isso. Assim como o socialista é o adepto do Partido Socialista, das ideias socialistas, assim como o comunista é o adepto do Partido Comunista, o espírita é o adepto da filosofia espírita, da doutrina espírita. Sem pondo em causa a sua ideologia religiosa também? Ou também tem um pouco a ver com isso? Não, há pessoas que podem ser espíritas e serem budistas, podem ser espíritas, católicos, ser muçulmanos, ser católicos, serem agnósticos, se quiserem. Não, mas... o espiritismo não é uma questão de crença. Não tem nada a ver com as religiões tradicionais. Aí é uma crença, né? O espiritismo tem a ver com factos. Tem uma parte experimental, uma parte científica, que a pessoa pode pesquisar. Dessa parte experimental decorre toda uma filosofia de vida que assenta numa ética e numa moral, que é a moral que Jesus de Nazaré deixou na Terra. O grande problema é que as pessoas fizeram dele um chefe religioso e começaram a criar seitas e religiões e a matarem-se uns aos outros em nome dele, fazendo dele Deus. Que para nós Jesus não é Deus, né? É apenas um ser muito evoluído que esteve, o ser mais evoluído que esteve à face da Terra, na opinião dos espíritos superiores. E nesse sentido, olha, perdi-me. Está a tocar num ponto, não sei se ias fazer alguma pergunta, Silvia. Ia perguntar se a partir do momento em que nós entramos no espiritismo e consideramos, deixamos de desacreditar na crença que acreditávamos, neste caso católica, budista, ou é possível... É um upgrade. Não necessariamente, não só, mas também. Digamos que eu há bocado perdi-me, mas já sei o que é que queria dizer. O espiritismo não é algo em que se acredite, é algo que tem de se estudar, assim como a física, como a filosofia, como a química, como a matemática. Eu não posso acreditar na matemática, eu tenho de estudar se eu quiser. Para estudar, eu não posso acreditar no espiritismo, eu tenho de estudar, porque é uma ciência da observação, é uma doutrina filosófica de consequências morais. Portanto, quando nós estudamos e aplicamos, vamos fazer uma pequenina analogia, talvez os ouvintes percebam melhor. Vamos comparar a doutrina espírita. Quando falamos aqui em doutrina espírita, é importante realçar que não é doutrina em termos católicos. Doutrina é um conjunto de ideias. Assim, podemos falar na doutrina socialista, conjunto de ideias do Partido Socialista, a doutrina democrata cristã, o conjunto de ideias do CDS, e a doutrina espírita, que é o conjunto de ideias do espiritismo, assim como a doutrina católica, a doutrina protestante, por aí fora, embora o espiritismo não seja religião ou seita. E então vamos fazer uma analogia com a astronomia. A astronomia é uma ciência que estuda o cosmos, né? Penso que é pacífico isso. No entanto, como é que o estuda? Utilizando telescópios, né? Instrumentos mais ou menos potentes, mais ou menos sensíveis, que vão captando não só em terra, como no espaço, como o Hubble e agora os sucedâneos. Muito bem. Então o espiritismo utiliza o método científico tal como a astronomia. A astronomia, por exemplo, quando passa eu costumo dar este exemplo, o cometa Swift-Tuttle, que, se não me falha a memória, passa de 72 em 72 anos aqui perto da Terra. Nós não podemos pegar no cometa novamente. Espera aí, eu queria observá-lo outra vez. Põe a passar, que é para ver como é que é isto, a cauda, de que é composto, etc. Temos de nos reger pelas leis da natureza, né? Adaptar às leis da natureza para fazer a investigação que pretendemos. Na doutrina espírita é a mesma coisa. Nós estuda-se as relações existentes entre o mundo terreno e o mundo espiritual, o mundo extrafísico, e utilizamos também um telescópio, um instrumento que é aquilo que nós chamamos a mediunidade, que é a capacidade que as pessoas têm de captar o mundo extrafísico, aquilo que os cientistas chamam de percepção extrasensorial. É basicamente a mesma coisa, é uma questão de terminologia. Agora perdi-me, porque eu tinha uma pergunta excelente para fazer
e coloquei, mas há muitas perguntas para falar do espiritismo, e eu queria pegar exatamente no ponto em que se falou de Jesus Cristo, não é? O espiritismo tem uma explicação para aquele ser que apareceu e que realmente cativou a atenção de muitos, não é? Segundo a história católica, que é muito interessante também. Qual era a mensagem espírita que aquele homem trouxe naquele momento, naquela altura, naquele instante? Há aqui uma pequena correção a fazer. Não sei se mensagens isto... Há aqui uma pequena correção a fazer. É que Jesus de Nazaré, quando esteve na Terra, na opinião dos espíritos, quando eles, de certo modo, verteram a doutrina espírita, que foi depois codificada por Allan Kardec em meados do século XIX em Paris, pelo professor Hipólito Leon Rivail, que utilizou o pseudónimo de Allan Kardec. Jesus de Nazaré foi, quando ele perguntou aos espíritos qual o ser mais evoluído que já esteve presente à face da Terra que nos possa servir de modelo e guia, a resposta foi: vede Jesus. Jesus foi digamos, o grande psicoterapeuta da humanidade, né? Foi um grande sábio, o grande orientador da humanidade, e é uma coisa espantosa, porque a mensagem dele foi tão simples quanto isto. Resume-se uma frase, que é: não faças ao próximo o que não queres que te façam a ti. Se nós formos ver toda a mensagem do Evangelho, só que as pessoas, e é muito interessante aquilo que o Daniel disse quando falou da Igreja Católica, as pessoas, de certo modo, a Igreja Católica apoderou-se da figura de Jesus de Nazaré e transformou-o em Deus. Para os espíritas, Jesus não é Deus, é Filho de Deus, tal como ele sempre disse, né? Se nós formos ver nos Evangelhos dos 4 evangelistas, ele diz 1001 vezes que é Filho de Deus. Mas os católicos têm aquele dogma da Santíssima Trindade que ninguém consegue explicar e que tem de se aceitar cegamente. No espiritismo isso não existe. Portanto, a fé tem de ser raciocinada. Essa ideia, a pergunta que me fez sobre Jesus foi a mensagem. Qual é que era a mensagem espírita? Vá lá. Podemos considerar que Jesus era um espírita também? Não, porque o espiritismo só apareceu em 1857, mas os fenómenos mediúnicos, isto é, os fenómenos de contacto com o mundo espiritual, sempre aconteceram desde que o homem é homem. Porquê? Porque esse sexto sentido, que os cientistas chamam percepção extrasensorial e que para nós não é extra, é mais um sexto sentido, capacidade de captar o mundo espiritual, sempre existiu desde que o homem é homem. Há registros disso no tempo do Paleolítico, onde os homens desenhavam nas cavernas, né, figuras, materializações de seres espirituais e figuras aureoladas de luz, né? Portanto, durante o tempo que Jesus esteve na Terra, se formos ver o Novo Testamento, ele está cheio de fenómenos mediúnicos, as curas. Não são milagres, os milagres não existem para o espiritismo. Porquê? Porque os milagres seriam uma derrogação das leis da natureza. Ora, se Deus é perfeito, todas as suas obras têm de ser perfeitas. Zé Lucas, e antes, não interrompendo o seu raciocínio, que já lá vamos, e quem é Deus? Essa é outra pergunta que nós fazemos ao contrário. Quando se pergunta quem é Deus, nós estamos a antropomorfizar Deus, estamos a fazer de Deus um homem. Estamos a fazer Deus à nossa imagem e semelhança. E isso não faz sentido para nós. Allan Kardec perguntou aos espíritos: o que é Deus? E eles responderam de uma maneira sublime e sintética, que penso que está ao nível da nossa capacidade de entendimento neste nosso estado muito primário da evolução espiritual. Eles responderam: Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Portanto, não numa visão antropomórfica, mas numa inteligência. Agora, entender Deus aquém e além não dá, só filosoficamente, no nosso ponto de evolução.
É como nós querermos ter uma visão panorâmica da Terra encerrados aqui neste estúdio. Eu aqui só consigo ver as paredes, o vidro, né? E a sala lindíssima e agradável. Mas se eu fizer uma viagem de avião, se for a 37 mil pés, eu já consigo ver a esfericidade da Terra, já consigo abranger, e quanto mais alto eu estiver, mais eu vejo. E se eu for numa nave espacial, eu vejo aquele planeta azul, né, redondinho, que se chama Terra e devia se chamar Mar, tem 2/3 de água. E assim é a evolução do espírito. Nós, espíritos imortais, à medida que formos evoluindo intelectual e moralmente, que são as duas asas que nos fazem voar, nós vamos atingindo patamares de espiritualidade cada vez maiores, que nos vão dar a oportunidade de entendermos cada vez mais o que é Deus, como funciona o vasto universo, né? Antes de interromper o raciocínio, estava-me a falar que Deus é perfeito, ou seja, tudo é perfeito. Essa é um axioma da física. Há um axioma da física que diz que todo o efeito tem uma causa, né? Ora, se todo o efeito tem uma causa, logo todo o efeito inteligente tem de ter uma causa inteligente. É óbvio, não é? Se eu olhar aqui para este relógio, isto não nasceu do acaso. Tem uma marca, tem a marca do relógio, né? Se for da Swatch, é da Swatch, né? Se virmos uma peça de arquitetura, né? Tem lá o nome do arquiteto, quem fez aquilo. E nós questionamos como é que apareceu o universo. Há uma teoria que diz que foi o Big Bang, sim, e como é que surgiu o Big Bang? E como sempre, remontando dos efeitos às causas, tal como o método científico faz ainda hoje, né? Dos efeitos remonta-se às causas, e procuramos aí deduzir leis universais, gerais e abstratas, ou mais concretas, como se queira. Ora bem, para nós Deus é a inteligência suprema, porque o universo, sendo uma coisa tão perfeita, com bilhões e bilhões de galáxias, milhões e bilhões de planetas, né? Sei lá, todas estas forças de atração e repulsão certinhas, não falham um milímetro, né? Nós estamos aqui na Terra, a Terra está a rodar sobre o seu eixo a 1600 km por hora, né? E está a rodar à volta do Sol a 107 mil km por hora, e nós estamos nesta bolinha pequenina que é enorme, né? Tão grande que os que estão no nosso oposto, lá na Nova Zelândia, não estão de cabeça para baixo, nem nós estamos de cabeça para baixo em relação a eles. Vejam a grandeza da Terra, que é uma areia no deserto. E então tudo isto faz com que nós nos questionemos: onde é que está a causa disto tudo? Tem de haver uma inteligência suprema que tenha criado isto. Podemos chamar Deus, Alá, energia cósmica, força criadora, um assobio, o que quiserem, não interessa. O que interessa é o conceito. E só podemos analisar Deus filosoficamente, de momento, né? Acredito que nos próximos séculos, milénios, possamos analisá-los de outra maneira, analisá-lo, compreendê-lo, entendê-lo, se calhar, de outra maneira, à medida que formos evoluindo no conhecimento científico e também no conhecimento ético-moral, na profundidade do nosso amar a vida, né? E ao próximo, nas nossas existências consecutivas. Portanto, partindo do pressuposto que Deus é perfeito, só pode obrar coisas perfeitas, porque uma pessoa perfeita não faz uma coisa imperfeita. Se eu souber construir um relógio perfeitíssimo, eu não vou fazer um relógio que me atrasa as horas, né? É óbvio. Isto é uma comparação muito grotesca. Ora, se Deus cria leis perfeitas, essas leis não podem ser alteradas, nem pelo próprio Deus, né? Porque senão ele não seria Deus. Então, nesse critério, os milagres não existem. Tudo aquilo que nós chamamos de milagres são fenómenos perfeitamente naturais que nós ainda não conhecemos as leis, né? E que viremos a conhecer. E há uma premissa da ideia espírita que Allan Kardec, que era um sábio à época, em 1857, era membro da Associação de Sábios lá de Paris. Ele dizia que a ciência espírita marcha ao lado da ciência oficial terrena.
Mas não se detém onde esta para, porque a ciência oficial dedica-se a estudar, e muito bem, o mundo material, o mundo palpável. A ciência espírita vai mais além e estuda as relações entre o mundo terreno e o mundo espiritual, e depois fica à espera que a ciência oficial venha comprovar ou não as assertivas espíritas. E no dia em que a ciência oficial da Terra consiga comprovar que um único ponto da doutrina espírita esteja errado, nós abandoná-lo-emos e seguiremos, obviamente, aquilo que a ciência oficial descobrir. Eu achei isso de uma beleza incrível. Isto é uma frase de um sábio, Allan Kardec, em 1857, quando ele dizia: a verdadeira fé é aquela que enfrenta a razão face a face em qualquer época da humanidade. Uma fé raciocinada. Indo buscar agora as suas últimas palavras, disse-me que os milagres não existem. E como é que explicaria, por exemplo, os milagres de Fátima, da Nossa Senhora de Fátima? Isso era uma história muito interessante e que daria para estarmos a falar aqui de mais um outro programa, ou duas. Não só os milagres de Fátima, como os milagres de Lourdes e de outras coisas. Não são milagres, não. São situações. Por exemplo, se eu tenho uma determinada doença, uma determinada situação complicada, né? Essa situação pode ter duas causas, ou nesta reencarnação, nesta vida, ou em vidas anteriores, né? Chega uma altura que eu fico livre desse constrangimento físico, quando esse tempo tiver passado. Vamos para, sei lá, vou fazer uma comparação muito simplista e académica. Vá lá. Imaginemos que eu, numa vida anterior, por hipótese, durante 10 anos roubei muita gente. Era uma pessoa muito inteligente e roubei muita gente, pronto, e criei muitas necessidades, muita fome, muita miséria. Voltando para o mundo espiritual, tendo consciência de que afinal a vida continua e aqueles que estavam lá estão a cobrar aqueles a quem eu prejudiquei, né? Nós, seres espirituais, fazemos o complexo de culpa, o sentimento de culpa, né? O remorso, e muitas vezes pedimos para, na próxima reencarnação, passar pelas dificuldades que nós geramos para nos libertarmos desse complexo de culpa, né? Então às vezes as pessoas dizem assim: parece que naqueles 10 anos de vida, por mais que fizesse, não conseguia juntar dinheiro. E não. E depois de repente aquilo acaba. Porquê? Porque terminou aquele tempo em que a pessoa tinha de expiar o seu passado. Não é castigo de Deus, não. É uma lei de causa e efeito, a lei de causalidade. Isto é, nós semeamos, colhemos aquilo que semeamos. E aí começamos a entrar numa nova ótica num novo capítulo da nossa conversa, que é a reencarnação. Nós perguntamos-nos o porquê das dissemelhanças, né? Porquê é que o meu vizinho do lado direito, por hipótese, o filho dele morreu com 10 anos e do lado esquerdo o filho é um estroina e tem 50 ou 60 anos? Porquê é que o meu vizinho de cima tem um cancro e o vizinho de baixo não tem? Porquê? Né? E havendo uma vida, não existe justiça divina, né? Tanto as causas, não estando nesta vida, terão obviamente de estar atrás, numa outra reencarnação. Estudando as leis da reencarnação, que hoje em dia são uma evidência científica, a grande maioria dos cientistas que pesquisaram a reencarnação, podemos falar nisso mais à frente, nem sequer são espíritas, talvez 1% só. E não há outra teoria na Terra explicada experimentalmente que explique a dissemelhança das oportunidades, a dissemelhança das vivências das pessoas no nosso cotidiano. Porque é que há pessoas que morrem de cancro e estão ali 5, 6 anos a penar, e há pessoas que morrem de cancro ao fim de 2, 3 meses? Era aí que eu queria chegar. Segundo eu percebi, todas as nossas circunstâncias atuais, ou aquilo que poderemos, que nos pode acontecer na vida,
é mediante as escolhas que fizemos anteriormente noutra vida, José Lucas? É isso? As escolhas que fizemos no mundo espiritual, entre vida. Vamos fazer uma comparação. Uma peça de teatro, por exemplo, tem 3 atos, não é? Nós, na realidade, só temos uma vida. A vida é imortal. Só que temos milhares de reencarnações e temos milhares de pontos de intermissão entre essas reencarnações. Isto é, a nossa vida desenvolve-se em 2 planos: plano terreno, plano espiritual. Plano terreno, plano espiritual. Imaginemos numa peça de teatro com 1000 atos ou 1 milhão de atos, em vez de ter só 3 atos, né? Numa peça de teatro, o Daniel, no primeiro ato, vem vestido de guerreiro, desempenha ali o seu papel, que é um primor. Depois há o intervalo, onde as pessoas vão comprar umas pipocas, etc. E nesse interim, o Daniel tira a roupa de guerreiro e veste uma roupa de varina. E na próxima, já é noutra reencarnação. Já vem desempenhar outro papel. E depois, no próximo ato, já vem, sei lá, como um professor, um engenheiro, um arquiteto, qualquer coisa. Então, o ser espiritual vai reencarnando nos países onde é mais útil para a sua evolução, na situação que for mais útil para a sua evolução, né? E na condição que for mais útil para a sua evolução. Se ele tiver condições e bom senso para escolher, muito bem. Senão, os espíritos superiores que superintendem a reencarnação escolhem por nós. Assim como nós muitas vezes escolhemos o que é melhor para os nossos filhos de 4, 5 anos, né? Quando vão para o jardim infantil. Não vais para aí, vai para aqui, né? E então, Zé Lucas, é aí que entra essa inteligência suprema que toma a decisão de quando é em reencarnação, para onde é que ele vai. Sim, são leis automáticas. Não podemos pensar que Deus, a inteligência suprema, criador do universo, que possa estar preocupado com isso. Não, são leis automáticas e universais, assim como as leis da termodinâmica, como todas as leis, as forças de atração e repulsão que nós conhecemos, e as leis que nós não conhecemos e que iremos conhecer, né? Agora, é muito interessante que a reencarnação não é uma ideia criada pelo Espiritismo. Ela já existia muito antes de Jesus, né? Sócrates, Platão dizia: viver é recordar, né? Sócrates falava com o seu daimon, né? Quem era o seu daimon? O seu demónio. É muito interessante como nós viemos a deturpar as coisas. Daimon ou demónio não significava demónio como nós pensamos agora, significava um espírito, podia ser bom ou mau. Aquilo que nós chamamos o anjo da guarda ou o espírito guia, né? É o nosso guia espiritual, era o daimon de Sócrates. E eles discutiam, ele via os espíritos, falava com eles e discutia com eles sobre filosofia. Sócrates é uma figura fantástica, né? Quando foi condenado à morte para beber a cicuta, ele disse: não, vocês não me podem matar, quando muito matam o meu corpo, porque eu continuo a viver. E é verdade. E voltarei. E ele nunca escreveu nada. Quem escreveu, como sabem, foi Platão, né? E Platão escrevia isso: viver é recordar. E sem dúvida nenhuma que viver é recordar, porque se nós só tivéssemos uma vida, cada vez que nascesse um filho, ele nasceria com o software a zero, né? Bruto, e começaria uma nova vida. E nós vemos que as crianças cada vez nascem mais inteligentes. Elas agora já nascem com atualizações novas, com um software incrível. São as chamadas as crianças digitais. E às vezes já sabem mais que nós. Digitais. Incrível. É uma coisa impressionante, né? E nós vemos crianças que são espíritos muito evoluídos, já estão na Terra. Aliás, Allan Kardec, os espíritos já tinham dito isso a Allan Kardec em 1860, no livro A Gênese, onde ele faz um ensaio sobre a gênese da Terra, e faz depois, onde também fala sobre os fluidos, as energias, e onde faz uma análise da lei dos fluidos que interagem entre o mundo terreno e o mundo espiritual. Eles falam lá nas crianças da nova era, que tem a ver precisamente com esta fase que nós estamos a passar. Esta fase que estamos a passar é aquela fase que Jesus falou do fim dos tempos.
É muito interessante. O fim do mundo é esta fase que estamos a passar. Mas o mundo não vai acabar, não. Bem, É o fim do mundo de misérias morais e materiais. eu já estava um bocadinho assustada. Como nós estamos, né? E aliás, basta olhar para o Donald Trump, né? E outros Trumps que por aí andam. Realmente é o fim do mundo, tem toda a razão. É mesmo o fim do mundo. Mas não, de facto, o mundo está numa fase de transição para melhor, sem dúvida nenhuma. Estamos a bater no fundo, provavelmente vamos bater no fundo mais, mas essa mudança vai ser através da reencarnação. Já está a ser. Já estava premeditado então estas circunstâncias atuais que nós... Não, isto é uma lei da evolução. Jesus falou muitas vezes nisso, né? Eu pedirei ao meu Pai e Ele vos enviará o Consolador prometido que vos há de esclarecer tudo aquilo que eu agora não vos posso esclarecer. Ora, como é que isso poderia acontecer para os apóstolos e as pessoas daquele tempo, há 2000 anos, se eles não voltassem a viver de novo? Quando muito ele teria dito, olha, vou pedir ao meu Pai, que é Deus, né? E Ele há de mandar para os vossos vindouros o Consolador que vos há de esclarecer aquilo que não sabem agora. Mas não, ele referia isso, está implícita a reencarnação, não só aí, mas em muitas passagens do Novo Testamento. O mais importante a realçar é que, independentemente dessas crenças ou não, a reencarnação é hoje um facto científico comprovado, pesquisado até à exaustão. Temos 4 evidências científicas da reencarnação, muito, mas muito estudadas, que qualquer pessoa, independentemente das suas convicções, pode pesquisar, que são as crianças que se lembram de vidas passadas, com 4, 5, 6 aninhos, 3 anos de idade, os meninos prodígio, 2, a regressão de memória a vivências passadas nos gabinetes de psiquiatria e psicologia, e as comunicações mediúnicas através de médiuns, pessoas que dizem eu vou nascer na família A, C, B, C, D, com esta característica, com aquela deficiência, etc. E depois acaba por acontecer. Mas além destas coisas que existem e havendo realmente reencarnação, é possível nós mesmos acreditando no espiritismo, é possível eu por exemplo posso ter reencarnado em alguém e eu quero fazer uma pergunta, mas não sei bem como, mas por exemplo eu não conheço o Ricardo de lado nenhum, mas cruzo-me com ele, e a nossa simpatia é logo notória. Nós parece que já conversamos outras vezes, mas sabemos que nunca nos vimos. É possível vir de... É possível que sejam reencontros de vidas passadas, mas não só. É provável que também possam ser conhecimentos durante o sono. Porque quando o nosso corpo está a dormir, o espírito não dorme, o espírito não precisa dormir. Portanto, nós vamos durante o sono para onde estiver a nossa mente. Se o Daniel se deitar muito preocupado aqui com o estúdio, não tenha dúvidas nenhumas, quando largar o corpo pelo fenómeno natural do sono fisiológico, vem diretamente para aqui e vai sonhar toda a noite com o estúdio e vai acordar mais cansado do que o que se deitou, não é? E quantas vezes isso acontece connosco? Eu tenho um caso fantástico que aconteceu comigo. O meu filho mais velho tem 20 anos, portanto isto foi para aí uns 23 anos, na Rua das Montras. E aí eu mais a minha mulher, e ela é testemunha, não é? Ela não é espírita e é testemunha disso. Íamos na Rua das Montras e de repente eu vejo um indivíduo da minha idade, na altura, 20 e tal anos, vejo um indivíduo, olho para ele, então pá, estás aqui? Ele olha para mim, e ao tempo, demos um grande abraço, mas foi um déjà vu bionívoco, que é muito raro. Geralmente o déjà vu é de uma pessoa para outra, mas nunca é bionívoco. É muito difícil encontrar bionívoco. Existem, mas são casos raros. E eu nunca me tinha acontecido uma coisa daquelas. E demos um grande abraço, como se não nos víssemos há tanto tempo, e depois parámos, ficámos os dois olhando, a minha mulher assim muito admirada, quem será? Se algum colega da tropa, ou amigo da Angola, ou qualquer coisa. Começámos a olhar assim um para o outro. Então, de onde é que a gente se conhece? Daqui puxámos por aqui e acolá. Ele tinha nascido nas Caldas, tinha ido viver para Porto Alegre, já não ia às Caldas há 20 anos, tinha passado por ali naquele dia, estava ali parado a olhar
E em frente, ainda me lembro, em frente à entrada daquele centro comercial, cá na Rua das Montras, estava ali a olhar para ver a mudança que tinha havido nas Caldas. E nós não nos conhecíamos de lado nenhum. De lado absoluto. Provavelmente são conhecimentos durante o sono, porque assim como nós agora nos conhecemos, vimos pela primeira vez, né, encontramos, não foi por acaso, foi combinado, mas podia ter sido por acaso, num evento qualquer aí no meio da cidade, olha, furar-lhe um pneu, disse, olha, quero uma ajuda e tal, e pronto, conhecíamos. Era bem possível? Também durante o sono nós conhecemos muitas outras pessoas, Claro. temos atividades durante o sono e depois quando voltamos ao corpo, muitas vezes podemos encontrar aquela pessoa que já conhecemos durante o sono e ter a sensação desse déjà vu. Nunca associado a vidas passadas. Alguém de uma vida passada pode ser, sem dúvida, associado também a vidas passadas, pode acontecer. Isto porquê? Porque uma vez tive a oportunidade de fazer uma regressão e na altura explicaram-me que certas pessoas que apareceram numa vida minha passada, neste momento ou eram familiares próximos, numa teoria de dívidas que eu teria kármicas para cumprir com essas pessoas. Isto é assim que funciona, José Lucas. Mas vou-lhe pedir que responda a seguir ao nosso intervalo, porque a conversa está a fluir tão bem que já estamos em cima do sinal horário e já regressamos a seguir às 23 horas. Muito obrigado a todos aqueles que nos estão a escutar. Grande abraço para Ivo Lourenço, que nos escuta de Santarém, também para Sérgio Coelho, também para o Canadá, Maria do Céu, um grande beijinho, também para os Batmans de Óbidos, que estão esta noite também agarrados aqui à 91 FM. Nós já voltamos a seguir ao sinal horário das 23 horas e 2 minutos. Até já. Está na hora! Na madrugada de 25 de outubro muda a hora. Não esqueça, às 2 da manhã o relógio atrasa 1 hora. Domingo 25 de outubro muda a hora. Uma informação da 91 FM Rádio e Local Star. We love what we do. Gostamos do que fazemos. A hora pode mudar, mas há uma coisa que não muda. A nossa dedicação. 91 FM Rádio. 23 horas e 2 minutos. Você está a ouvir a rádio de todos os sucessos. 91 FM Rádio. Este sábado e domingo esperamos por si nos edifícios Bordalo, nas Caldas da Rainha. Já imaginou o que é viver na cidade, mas tão perto do campo? Edifícios Bordalo, uma homenagem às Caldas da Rainha e o melhor lugar para viver. Apartamentos diferentes esperam por si. Faça uma visita este sábado e este domingo. Edifícios Bordalo, aqui tão perto. Visto que era natural, a luz do dia em mim, não cega, não me faz ver mal. 91 FM. When I'm with my baby, yeah, all the bad things disappear. You're making me feel like maybe I am somebody. O melhor ainda está para ouvir. We don't need no education. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Hey! Teacher, leave them kids alone.
As suas noites de sexta nunca mais serão as mesmas. Prova de Fogo. Prova de Fogo. 91 FM Rádio. Boa noite, 23 horas 7 minutos. Esta é mais uma prova de fogo a contar para o dia 16 de outubro de 2020. Esta é a rádio generalista mais ouvida da região oeste, 91 FM Rádio, a transmitir para todo o território centro-oeste e litoral do país, através desta radiofrequência dos 91 MHz, mas também para todas as comunidades mais distantes, através do site de internet em www.91fmradio.pt. Hoje, no nosso programa, temos José Lucas, uma história de vida também, e uma vida dedicada à investigação do espiritismo, e deixamos uma questão muito pertinente na primeira hora de emissão, e reservamos então por suspense aqui para o início desta segunda hora. 91 FM Rádio. E agora sim, José Lucas, mais uma vez, boa noite. Vamos então falar, concluímos a primeira hora falando de uma regressão e estive a fazer um mini relato daquilo que me aconteceu, e basicamente a análise que foi feita na altura pelo terapeuta é que certas e determinadas pessoas que me apareceram noutras vidas, nestas foram colocadas estrategicamente ali para cumprir, uma dívida kármica para com elas, quer de uma maneira positiva ou negativa, consoante aquilo que passou comigo em vidas passadas. É verdade, existe algum teor nisto? Sim. Eu gostava só de referir que a regressão de memória deve ser feita apenas excepcionalmente, por motivos em situações em que a pessoa precise mesmo de fazer, por motivos de saúde. Vamos imaginar, por exemplo, uma pessoa que tem vertigens, ou então que tem claustrofobia e que trabalha num prédio no 100º andar. Essa pessoa não consegue entrar no elevador, ou arranja um emprego no rachão, né? Ou então vai ter de trabalhar isso. Então a regressão de memória deve ser feita por questões terapêuticas e não por curiosidade, e por médicos ou psicólogos que tenham formação adequada nessa área, porque é muito complicado estar a mexer no nosso psiquismo de vidas passadas. Pode às vezes ser pior a emenda que o soneto. Agora, se isso funciona, obviamente que funciona, está comprovado hoje em dia que, por exemplo, uma das grandes investigadoras nessa área foi a doutora Edith Fior, que era uma psicóloga americana se não me falha a memória, de orientação metodista contra a reencarnação. E ela tem um livro que as pessoas podem encontrar, da doutora Edith Fior, que é Já Vivemos Antes. Portanto, apareceu-lhe uma senhora que pesava 130 quilos, 140, 120, por aí, e que não parava de comer. E então ela fazia regressão de memória utilizando a hipnose profunda ou a hipnose superficial. E entretanto,
A senhora, ela pensava que a senhora tivesse passado fome noutra reencarnação, disparate, durante a gestação e tal, e foi regredindo até que não encontrava nenhum trauma, até que pensou assim, não, se calhar foi num momento logo nos primeiros tempos da gestação, e pediu para regredir mais um bocadinho, e essa senhora começou a manifestar uma outra personalidade, a dizer que se chamava fulana tal, que tinha vivido onde agora são os Países Baixos, que tinha morrido à fome porque tinha apanhado lepra, tinha tido 3 filhas, deu o nome das filhas, a localidade, etc. O Dr. Edith Fior parou imediatamente com a situação. Na semana seguinte não lhe disse nada. Na semana seguinte voltou a fazer a mesma coisa, precisamente os mesmos dados. A senhora não se lembrava de nada porque era em hipnose profunda. Ela pegou num avião, foi investigar. Aqueles personagens existiam na zona onde são agora os Países Baixos. Foi pesquisar lá aquelas paróquias, etc., em 1800 e qualquer coisa. E de facto havia uma senhora com aquele nome que tinha morrido abandonada de lepra, né? E tinha tido 3 filhas com aqueles nomes. Ela ficou completamente perdida. E então começou a fazer pesquisa com todos os seus doentes. Todos os doentes que apareciam, ela fazia regressão, e as pessoas começavam a manifestar uma outra personalidade de vidas anteriores. E essa senhora a doutora Edith Fior, tornou-se reencarnacionista. E passou os últimos 10 anos da sua vida na Terra a fazer workshops e seminários e conferências sobre a reencarnação. Muito interessante. E há muitos outros casos. Por exemplo, em Portugal temos a doutora Gláucia Lima, uma médica psiquiatra que é diretora de psiquiatria no Hospital do Barreiro, que apresentou um trabalho científico no simpósio Há Quem Além do Cérebro da Fundação Bial, na Casa do Médico, no Porto, já há uns anos, e onde ela fez pesquisa científica com médiuns, e onde, portanto, fez uma pesquisa com médiuns no estado de vigília e com médiuns em estado de transe, né? E onde demonstrou cientificamente que a mediunidade, isto é, o sexto sentido, não é um estado patológico, mas sim um estado alterado ou modificado de consciência perfeitamente natural, normal, saudável, como é o nosso estado de vigília em que aqui estamos, que é o estado beta, né? Geralmente nesse estado estamos em estado alfa, e entre outros, claro. Isto, portanto, a propósito da reencarnação, perdi-me agora em relação à pergunta que me fez. A reencarnação, as dívidas kármicas de outras... Exatamente. Vidas passadas. Todos nós, a grande maioria das pessoas que vivem no planeta Terra, que é um planeta ainda muito pouco evoluído, onde o mal se sobrepõe ao bem, a grande maioria das famílias são famílias, não propriamente famílias problema, mas são famílias que estão em regime de acerto, estão a limar arestas do passado. Por exemplo, imaginemos que eu numa reencarnação anterior, por causa de coisas de vidas de terrenos, etc., eu era primo do Daniel e dei-lhe um tiro só para ficar com o seu terreno, etc., tirei-lhe a vida. Ao chegar ao mundo espiritual, eu faço o processo de culpa, dizer, não devia ter feito isso, afinal a vida continua e eu aproveitei-me dele. Eu, para poder compensar, vou pedir à espiritualidade e a Deus, né, para poder reencarnar como seu pai, para lhe dar a vida. Vai reencarnar como meu filho. E é provável que o Daniel venha a sentir muita raiva de mim e vice-versa naqueles momentos em que as pessoas, como se diz, vão ao red line. Vão ao red line. E essa é a causa de muitas reações de amor-ódio, entre aspas, entre pais e filhos, e entre marido e mulher, e entre irmãos. Muitas vezes são inimigos do passado que se juntam ali para acertar contas de vidas anteriores. Agora, através dos laços da consanguinidade, começam-se a estimular os laços do amor para irem abafando aqueles laços do ódio que foram estimulados outrora e que estão no nosso subconsciente, e quando nós os excitamos eles vêm ao de cima. Quem diz um pai, um filho, poderá dizer uma esposa, um esposo, um tio, namorado, um tio. Primo. E repare, Daniel, sempre que haja um homicídio, por exemplo, um suicídio, não, e até outras questões, essas pessoas numa próxima vida estarão lá novamente, mas com papéis invertidos, é isso?
Ou não. Depende sempre da situação, porque existe uma lei no universo que é a lei de causalidade, ou lei de causa e efeito, né? Todo efeito tem uma causa. Portanto, todas as causas que nós geramos vão produzir efeitos. Se eu semeio cenouras, eu vou colher cenouras, não colho batatas, né? Se eu semear o mal, eu vou colher o mal. Se eu semear o ódio, eu vou colher ódio. Se eu semear a amizade, eu vou colher amizade, né? Isto é básico do dia a dia, né? Se eu for gentil consigo, o Daniel vai dizer a toda a gente: olha, o Lucas é uma pessoa muito simpática. Mas se eu for mal educado consigo, ele vai dizer: pá, aquele indivíduo não tem 2 dedos de testa, né? E vai gerar campos de aproximação ou de afastamento de acordo com a nossa maneira de ser. Então, no nosso relacionamento interpessoal aqui na Terra, independentemente de ser na consanguinidade ou não, nós vamos gerando fatores de aproximação ou de repulsão. Quem é que não tem, por exemplo, pessoas que não têm nada a ver com a sua família carnal e que nos dizem muito mais do que alguns familiares, né? Por exemplo, quantas pessoas eu já encontrei na minha vida que são nitidamente reencontros de vidas passadas, ou pessoas que já foram minhas mulheres, ou minhas filhas, ou minhas irmãs, né? Que são, e irmãos também, são pessoas com quem há uma afinidade brutal, quase como que automática naquele momento. E nós conseguimos perceber conseguimos entender isso, né? Que grau de parentesco é que não, isso não. Felizmente nós não nos lembramos das nossas vidas, senão seria um tormento. Aliás, repare, nós não nos lembramos desta reencarnação toda. Não sei, porque vamos fazer uma comparação com a informática. Existe a memória do disco rígido, que é o nosso subconsciente, onde está a informação das reencarnações todas que já tivemos. E depois existe a memória RAM, que é aquela memória que está a trabalhar a informação no momento, que é a nossa capacidade que nós temos no cérebro. Então nós não temos capacidade para processar toda a informação, e ainda bem, devidas, senão entraríamos em processos de loucura com as malvadezas que já fizemos, né? Mas também já fizemos muito bem, né? Todos nós. E então esta vida é, digamos, um segundo ou terceiro ato da peça da vida, onde nós voltamos para acertar determinados pormenores, né? E encontramos na família familiares problema, e encontramos na família pessoas que são autênticas bênçãos, que nos dão apoio, né? São uma espécie dos bombeiros da família, aqueles que vieram para apaziguar. São os espíritos afins. E encontramos aqueles que são pessoas problema, são aqueles com quem não temos afinidade, que se calhar já tivemos algumas pegas no passado e a bondade divina permitiu que nós reencarnássemos juntos para nos afinizarmos, né? Tenho aí uma dúvida nesta questão de reencarnarmos, lá está com dívidas, não é? Segundo o espiritismo, vá lá. E todos aqueles que ou não chegam a nascer, ou quando nascem, já nascem com algumas deformações. Temos casos de bebés que já nascem com deformações de crânio, de mãos, etc. E outros que nem tão pouco chegam a nascer. Qual é que é realmente o seu papel? A grande maioria desses casos são ex-suicidas, que numa vida anterior não deixaram a vida ir até ao fim, e que, por exemplo, imaginemos alguém que estava previsto só falecer aos 80 anos. E aos 75 teve um processo canceroso e não aceitou aquilo e se suicidou. Ele vai ter necessidade de reencarnar durante 5 anos para queimar aquela energia que ficou por gastar, né? E para se libertar de toda aquela carga energética, né, que o prejudicou. E depois então ele estará em condições de voltar a reencarnar e ter uma vida normal, né? Não por castigo, mas por que através do suicídio nós destruímos, desarmonizamos o nosso corpo espiritual, o nosso corpo energético. Por exemplo, nós somos um conjunto de 3 coisas. Somos a inteligência divina, a inteligência que disparate. Somos uma inteligência proveniente, criada por Deus, né? Somos uma alma que tem uma corporeidade energética, um corpo espiritual, ou perispírito, e depois estamos temporariamente num corpo de carne.
Portanto, nós somos um espírito temporariamente num corpo de carne. Quando o corpo de carne morre pelo fenómeno natural, ou porque se extinguiu a vitalidade, ou porque houve um acidente ou qualquer coisa, nós continuamos a viver no mundo extrafísico, a alma com a sua corporeidade energética. Daí que os médiuns videntes, como os pastorinhos de Fátima, etc., dizem: olha, eu vi uma fulano tal, olha, eu vi o senhor Manuel. Como é que identificou? Pela corporeidade energética, que ele mantém a forma da última reencarnação. Falando diretamente de algum caso, eu, por exemplo, perdi um bebê com 8 meses de gravidez. É possível que então aquele bebê que nem chegou a nascer, noutra vida passada, tenha posto término à vida dele? Por hipótese, ou até outras condições. É uma hipótese académica, existem muitas outras situações, mas sem dúvida nenhuma é uma expiação para o bebê, não é? E também uma prova para a mãe, pronto, dependendo da maneira como nós aceitamos a vida, e temos créditos ou não. Se nós nos revoltamos perante as situações da vida que nós não conseguimos controlar, nós não ficamos em paz. Se nós as aceitamos, né, e não uma aceitação meramente apática, não, uma aceitação ativa, né? É essa sim. É uma aceitação que nos faz muito bem e que nos faz ter créditos espirituais, né? São as provas. O nosso planeta é um planeta de provas e de expiações, porque é um planeta onde o mal sobrepõe ao bem, né? Em 7,5 mil milhões de pessoas há mais mal do que bem, basta olhar para a condição na Terra. E então é um planeta de expiação e provas. Porquê? Porque a grande maioria de nós estamos a expiar coisas de vidas anteriores. E há outras situações que não estavam previstas na nossa reencarnação, mas pela qual nós temos de passar. Né? Por exemplo, o Daniel não reencarna com o propósito, por exemplo, o Bin Laden não reencarnou com o propósito de se tornar um terrorista. Foi uma opção que ele tomou depois de tirar o curso de Engenharia Civil, né? Ele optou por aquilo porque acreditou naquilo. Tem um livre-arbítrio. Nós todos temos o livre-arbítrio de cumprir o nosso plano reencarnatório ou não. Tal e qual como, por exemplo, se fizeram um plano para ir de férias para o Algarve, pode ir sempre pela A2, foi esse plano, mas pode haver um acidente e tem de desviar para a Nacional, pode entretanto a meio do caminho pensar assim: olha, vou passar por Beja ou por Évora. Portanto, não há um determinismo, uma fatalidade. Nós, senão também não teria valor as nossas escolhas nem os nossos esforços. Nós temos um plano, temos o livre-arbítrio e são muito poucos os espíritos, segundo a espiritualidade nos diz, que completem o seu plano a 100%, né? Antes de irmos para a segunda prova de fogo, deixa-me só mandar um beijinho à Salete Índio, que está a ouvir-nos e diz que está a adorar o nosso programa. Um beijinho para ela e obrigada. Estamos a avançar muito no tema e deixar realmente a essência de José Lucas. Isto também faz parte da essência de José Lucas. Vamos à segunda prova de fogo, José Lucas. Pode ser. Vamos embora. Pode ser. Já está por tudo. Prova de fogo. 91 FM Rádio. Vamos à segunda prova de fogo desta noite, 23h25. Quer adivinhar, José Lucas, quem está do outro lado? Não faço a mínima ideia. Aliás, eu nem conhecia o teor. O registro do programa, né? Não conhecia as regras, ainda bem. Nós nunca revelamos as regras. Completamente apanhado de surpresa. Assim é que mete piada. José, vamos então saber, mas eu vou-lhe dar uma pista, pode ser. Eu sou amigo. E começa, posso dizer que é alguém muito próximo também do José Lucas, que também é muito ligado ao espiritismo, e começa por um A. Não sei. A sua chamada está em espera. A sua chamada está em espera. É a operadora da Vodafone. É a operadora. Pronto, é a operadora. Ok, vamos ver está em se espera. regressa. Boa noite. Boa noite. A sua chamada. Não, olha, A sua chamada está em pronto, espera. a segunda prova temos que cancelar a segunda prova. Está em espera. Podemos continuar a conversa aqui com o José Lucas e já vamos retomar então a segunda prova de fogo.
Espiritismo. Um tema, uma das questões que realmente suscita muita controvérsia, vá lá, é quando se ouve falar em espiritismo. Há muitos que associam a fenómenos, como eu iniciei na altura, de fenómenos paranormais. Neste caso, aparições, fantasmas. O que sabe é que são essas manifestações? O espírito, ainda, infelizmente, há, apesar da muita divulgação que existe, apesar da muita informação, muita mesmo que existe na internet, ainda há pessoas que confundem espiritismo com magias, bruxarias e essas práticas obscuras. Não tem nada a ver com isso. O espiritismo é um amplo movimento cultural que tem por objetivo não arranjar prosélitos, não arranjar adeptos, mas sim levar às pessoas de uma maneira clara, transparente, a ideia de que somos imortais, baseada em factos, a ideia de que a vida continua, que a reencarnação é uma realidade e a lei de causa e efeito também. Para quê? Para que as pessoas entendam a espiritualidade e sejam felizes, sejam mais felizes aqui na Terra. Por exemplo, eu colaboro no Centro de Cultura Espírita, nas Caldas da Rainha. Todas as nossas atividades de qualquer centro espírita são gratuitas, não cobramos nem aceitamos dinheiro. Temos um livro que lançamos antes do confinamento, em fevereiro, e que se chama precisamente Factos Espíritas. É um livro muito barato que as pessoas podem comprar online na loja online da Federação Espírita Portuguesa ou então no nosso Centro de Cultura Espírita, ali no bairro das Morenas. E muito barato, custa 6 euros, porque o nosso objetivo é a divulgação, não é o lucro. Não ganhamos nenhum dinheiro com o lucro da venda do livro, reverte para a Federação Espírita Portuguesa, para a divulgação. E o livro Factos Espíritas em Portugal tem vários casos ocorridos, não só aqui nas Caldas da Rainha, mas também noutros locais de Portugal, que foram pesquisados exaustivamente, com pormenor, né? Então, o espiritismo é uma ciência de observação, é uma filosofia de vida que tem consequências ético-morais. Quem estuda espiritismo necessariamente torna-se melhor, um bocadinho melhor. Esse é o objetivo. Nós não somos melhores que os outros, nem melhores nem piores do que os outros que pensam de maneira diferente. Somos diferentes, né? Temos uma maneira de pensar diferentes e, de facto, isso também nos dá outra responsabilidade. Mas aqui na minha mão tenho já pelo menos 4 livros. Sim, é o Factos Espíritas em Portugal, crónicas espíritas que foram retiradas precisamente das crónicas do Jornal das Caldas durante 20 anos. De realçar que ainda sou colaborador do Jornal das Caldas quando há oportunidade mas agora mais a nível digital, no site do Jornal das Caldas. E temos 2 livros, que é Histórias que os Espíritos Contaram, que são livros mediúnicos, isto é, recebidos pela psicografia, pela escrita mediúnica. Todos da sua autoria, estes 4. Estão à venda no mesmo sítio que o primeiro que disse? Sim, estão à venda na loja online da Federação Espírita Portuguesa e estão à venda também no Centro de Cultura Espírita ou em qualquer centro espírita que porventura os tenha à venda, né? Os tenha à venda. Querias dizer alguma coisa, Ricardo? Sim, vamos então à segunda prova de fogo, parece que é desta vez. Prova de fogo. 91 FM Rádio. E agora sim, vamos à segunda prova de fogo. Muito boa noite. Estamos no ar, à segunda hora. O José Lucas não consegue lá chegar, não é? Começa por um A, não vai lá? Não. Mas esteve mesmo com esta última intervenção muito perto. É a Amélia. Boa noite, Amélia. Boa noite. Bem-vinda à nossa emissão do Prova de Fogo. Muito obrigada. E como é que pode? Amélia Reis. Amélia Reis, que também é uma companheira de viagem aqui do José Lucas. Eu pensei que ela estivesse no centro. Olha, Amélia, ela já esteve no centro. Isto foi ali milimetricamente, não foi? Exatamente, mas ainda estou no centro. Ainda está. Estão-nos a ouvir então.
Exatamente. Que bom. Amélia, a minha pergunta era breve também, para não interromper os vossos trabalhos. A conversa aqui fluiu de uma maneira supersónica, não é? E o tempo vai esgotar-se e muito haveria certamente para falar. No entanto, perdemos um pouco a essência deste programa, que seria de falar da vida de José Lucas, não é? E já estamos. Que era de esperar, claro. E ainda bem. E ninguém melhor para salvar então o programa, não desfazendo o resto, porque está a ser um programa brutal, não é? Mas para nos falar um pouco do José Lucas. Bem, temos aí várias vertentes da personalidade. Quais é que querem que eu trate, assim, rapidamente? A nível pessoal, como é que é o amigo José Lucas? É um bom amigo? Sim. Para mim é um amigo desde a primeira hora, que eu acredito que se irá prolongar até depois da última hora, não é? Como se costuma dizer. É um amigo que está sempre na primeira linha. Fundamentalmente, aquilo que eu posso dizer assim rapidamente é daqueles que nos atendem sempre o telefone e, se não atenderem rapidamente, devolvem a chamada. E acho que isso diz tudo. Tem alguma peripécia com o José Lucas, Amélia? Assim, uma peripécia que nos faça rir? Peripécia ao nível do espiritismo ou ao nível geral? Pode ser das duas. Sim. Então, olha, assim, ao nível do espiritismo, de uma forma mais íntima, foi ele que me ensinou tudo aquilo que eu sei sobre o espiritismo e que já me apercebi que é disso que tem estado a falar aí no vosso programa. Portanto, aquilo que eu sei de saber, devo a ele. A projeção desse saber, posso dizer que virou a minha vida duas vezes, e a partir do momento em que eu conheci e comecei de algum modo a perceber qual era o modo de vivendi dele, o modo como encaminha a sua própria existência, acabou por me influenciar e fazer retomar o rumo da vida. Não sei se eu me faço entender. Sem dúvida. A nível, então, pessoal, e uma peripécia engraçada que tenha tido com o José? Olha, sim, uma peripécia engraçada é que ele tem uma facilidade tremenda em arrumar carros em sítios que para o comum dos mortais seria totalmente imprevisível. Parece que tem o dom de ver os lugares de estacionamento à distância. Se a nível mais brejeiro, posso dizer que nós temos um contrato, ele agora vai ter que encaixar esta situação, temos um contrato que aquele que morrer primeiro irá fazer o funeral do outro. Ou seja, vai Mas quem é que faz um contrato destes? Exatamente. Agora estamos na expectativa de quem será aquele que vai fazer esse favorzinho ao outro. Fazer as cerimónias fúnebres, etc. Por exemplo. A Amélia fez esse contrato comigo, mas pronto, não ponderou bem as coisas, porque se for pela ordem natural das coisas, ela irá primeiro que eu, né? E eu já tenho previsto fazer o funeral ao som do Zé Cabra, né? Nossa, muito bom. Agora, quem é que se lembra de uma coisa destas? Prova de que tem um médio na frente, não é? Amélia, penso que se calhar pela ordem das coisas o Zé Cabra vai muito antes do que vocês, não é? Exatamente. Por isso pode ficar descansada. Não vai tão além. De qualquer maneira, aquilo que eu tenho para dizer, e já que ele está aí no vosso programa, está no ar, é que realmente é uma pessoa que doa completamente aquilo que tem, é capaz de tirar a cabeça que tem no corpo para ajudar os outros e como figura, é de facto uma figura de referência na preocupação com a sociedade atual, enfim. Está de facto na primeira linha da caridade espírita. E tal como me disseram antes de eu vir para o programa e quando comentei quem era o meu convidado esta semana, temos muito a aprender com ele, não é? Sem dúvida nenhuma. Isso é realmente
poder viver com ele, já tenho falado em várias viagens que temos feito fora do nosso meio caldense, já fizemos várias viagens ao estrangeiro, inclusivamente, e aquilo, quando falo com pessoas que nos abordam, aquilo que eu digo do fundo do coração é que, de facto, é uma benesse trabalhar com ele no dia-a-dia. Pronto, queres fazer mais alguma pergunta, Ricardo? Nada mais, muito obrigado. Muito obrigada, Amélia. Um grande beijinho também Um abraço para vocês, está bom? e certamente iremos, eu e a Sílvia, ao vosso espaço, que já lá falaremos à frente também, que parece ser certamente e é muito interessante. Muito obrigada. Obrigado. Ora, essa foi um gosto. E agora que tal Boa noite, pôr... felicidades. Muito obrigada. E agora que tal pormos uma música? Sim, vamos pôr um... Eu sei que tu queres ir apanhar um pouco de ar, não é? Não. Mas vamos pôr uma trilha e já regressamos então para a conversa com José Lucas. Prova de Fogo. 91 FM. Rádio. (23h38), muito boa noite. Esta é a Rádio 91 FM, a transmitir também pela internet em www.91fmradio.pt. Estás animadíssima, Sílvia. É que começas isto, eu estou a comer, não posso falar e depois Já é isso. percebemos, este programa tem um alto patrocínio da Vila das Rainhas, não é? Não Esperemos que o João Carlos Costa não esteja a ouvir este programa. Não digas senão, isso porque eu tentei abrir o pacote de bolachas de ginja de Óbidos sem ninguém perceber e tu agora senão, estás a dizer no ar. Desta vez és morta e nem o José Lucas te safa a tua vida após a morte. Um grande beijinho à Vilas Rainhas, porque estas bolachas de ginja são maravilhosas, mas eu não abri o pacote, só estava a ver. Sim, foi. E a fome foi passou. uma manifestação espírita que abriu o pacote. Não abri, só passou uma fome só de olhar. Lá está, José Lucas, isto é o excelente exemplo de que a causa e efeito, não é? A Sílvia foi abrir o pacote, mas já sabe que amanhã o pacote vai ser castigada, não é? Não, já sabe que amanhã o pacote tem menos uma bolacha. Há que ver então pelo lado positivo as coisas. Mas realmente, José Lucas, o que há pouco falámos do Centro Espírita e a Amélia teve aqui uma grande participação. Muito obrigado. Mas já eu fico sem jeito porque, primeiro, não fazia a mínima ideia de quem eram as pessoas, nem que vocês tinham esses contactos privilegiados. E depois quem ouvir há de pensar que eu fui praticamente santificado aqui em público, não é? Não, eu sou uma pessoa normal, com muitos defeitos, com problemas íntimos, com problemas pessoais, né? Como qualquer cidadão, e não é falsa modéstia, sou mesmo assim. E pronto, mas felizmente tenho a ideia espírita, dá-me muita força para tentar superar as minhas limitações como ser humano e pronto, e tentar ser útil à humanidade, porque a única coisa, o sentido da vida é servir, ser útil aos outros, mesmo àqueles que não gostam de nós. A gente tenta fazer isso, às vezes não se consegue, mas depois vamos tentando. José Lucas, vamos falar do papel dos centros espíritas, qual o José Lucas também faz parte. Estamos numa realidade em que cada vez mais todos nós somos bombardeados com coisas novas, não é? Estamos numa realidade completamente diferente daquilo que vivíamos há 6 ou 7 meses atrás, não é? De repente está lá aqui uma pandemia e que todos nós nos vimos confinados,
todos os nossos profissionais de saúde se veem limitados sem tipo também de capacidade para responder a esta realidade. Todos nós vimos limitados também aos nossos postos de trabalho, não é? Porque alguns até infelizmente deixam de existir. E também, segundo as estatísticas, problemas do foro psíquico, desde está-me a faltar a palavra, depressões, a depressão é a palavra do momento, ansiedade. Como é que é o vosso papel espírita no meio disto tudo? Qual é a explicação que o espiritismo dá a esta nova realidade também? O papel do espiritismo é ser útil à sociedade, sempre, né? Contribuir para uma sociedade mais pacífica, mais justa, mais fraterna, né? Agora, é preciso ver que nós fazemos parte de um plano global do qual não temos conhecimento, né? A espiritualidade superior superintende os destinos na Terra. A Terra é como se fosse uma grande nave que rola pelo espaço, mas que não está abandonada, e que os espíritos superiores superintendem essa vida na Terra. Quando falávamos ao bocado de lei de causa e efeito, o que nós vemos, o que se está a passar agora aqui na Terra com a Covid-19, é que nós estamos a colher, nós, humanidade, 7,5 mil milhões de pessoas no corpo de carne, porque segundo os espíritos dizem, a população da Terra é de 25 mil milhões, portanto os restantes estarão a viver ao redor da Terra, mas no mundo espiritual, e nós estamos a colher aquilo que semeamos. E o que é que nós semeamos? Egoísmo, orgulho, ambição e ganância. E temos semeado isso há 2000 anos consecutivamente. Ao bocado, quando falávamos dos ensinamentos de Jesus de Nazaré, os ensinamentos que ele deixou foi: não façam ao próximo o que não querem para vós. Ora, qualquer empresa, como por exemplo a RLO, ou uma empresa de bolachas ou qualquer coisa, que chega ao fim do ano e que a estratégia de mercado, não deu resultado e está a dar prejuízo, o que é que se faz? Os responsáveis pela empresa reúnem-se, ou vamos ter de fechar ou temos de alterar a estratégia. Não vamos continuar a insistir numa estratégia que dá prejuízo. Isto é básico, não é? O que a humanidade tem feito ao longo dos 2000 anos, desde que recebeu uma estratégia para a felicidade, que foi essa, não fazer ao próximo o que não quer para si, temos feito precisamente o oposto. Durante estes 2000 anos, desde que Jesus esteve na Terra, nós temos optado sempre pela estratégia da raiva, do orgulho, do egoísmo, da violência, da ganância, não é? E isso tem trazido muitos maus resultados, desde guerras, temos estado sempre em guerra. Para além das duas grandes guerras mundiais, o planeta está permanentemente em guerra, guerras periféricas, felizmente, e temos de ver uma coisa, que é o meio ambiente. Nós, seres humanos, somos de facto o maior predador do meio ambiente. Nós não temos uma consciência ecológica e vemos, por exemplo, os crimes terríveis que estão a ser cometidos não só no Pantanal, no Brasil, na selva amazónica, como, por exemplo, pelos chineses em Moçambique, no norte de Moçambique, em Angola. Eles levam tudo, aquelas árvores milenares, né? Que ali estão, que são reduzidas a pó rapidamente depois na China, e nós, ao penetrarmos nesses santuários, que são autênticos santuários, ou autênticos pulmões da Terra, o que é que estamos a fazer? Estamos muitas vezes a levar com as madeiras vírus daquele meio ambiente que eram supostos ficarem por ali, e isto é também um desafio, porque pela primeira vez
que eu me lembro, nestes 58 anos de vida, pela primeira vez eu vejo que a Terra está o planeta Terra está a tentar colaborar em conjunto, né? Quer dizer, foi preciso uma ameaça muito grande para que cada país, cada bloco económico saísse do seu umbigo e vissem assim, espera aí, nós estamos perante uma ameaça comum, temos de nos ajudar uns aos outros. E coisas tão básicas quanto isto, por exemplo, fazer uma vacina normalmente demora 3, 4 anos, no mínimo. E com a partilha de elementos, pelo menos no mundo ocidental, nós temos uma perspectiva de ter uma vacina no fim do mês de novembro, que é uma coisa incrível. O homem está a aprender que das duas uma, ou colabora ou destrói-se. Mas não acha que depois disto as pessoas vão ficar piores? Acho que sim. Acho que vamos ficar pior em termos económicos, vamos ficar piores em termos de desemprego, em termos de fome, etc. Mas esse é o ruir deste velho mundo baseado no egoísmo, no orgulho, no ódio, na ganância, para dar depois a construção de um novo mundo baseado na fraternidade, na colaboração em vez da competição. A nossa sociedade é uma sociedade de competição. A sociedade do futuro a curto prazo, onde já se incluem, por exemplo, o meu filho, que tem 20 anos, já é a sociedade da colaboração. Eles são muito mais espiritualizados do que nós. Nós somos muito mais materialistas do que eles, né? Eles preocupam-se mais com o planeta. A doutrina espírita é essencialmente ecológica. As consequências dos princípios básicos da doutrina espírita são tremendas para a humanidade do ponto de vista positivo. Porque repara, quando eu tiver consciência de que a reencarnação é uma realidade, e hoje há provas científicas disso, aquelas 4 que nós falámos, os meninos prodígios, as crianças que se lembram de vidas anteriores, a regressão de memória e as comunicações espirituais, pesquisadas aos milhares, só os casos sugestivos, só as crianças se lembram de vidas passadas, só o Dr. Ian Stevenson, na Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, pesquisou 3.000 casos em todo o mundo durante 40 anos. Um senhor que nem sequer sabe o que é o espiritismo. Já faleceu. Mas estava eu a dizer que, imagine, quando nós tivermos consciência que a reencarnação é uma realidade, se eu tiver uma agropecuária, eu não vou poluir o rio, eu vou investir dinheiro numa pequena hectare, porque eu sei que na próxima reencarnação eu vou voltar com a missão de despoluir o rio que eu poluí. Eu vou querer tomar banho e o rio está poluído. Então eu começo a ter uma consciência da vida cósmica e não só uma consciência egóica do meu lugar, do meu lucro imediato. Quando eu tiver consciência da reencarnação, eu vejo que aquele indivíduo que agora é um pedinte, um miserável que está ali, né? Pode ter sido meu pai, meu irmão, pode ter sido o Presidente da Câmara, o Primeiro-Ministro, o José Sócrates se põe a pau e o Ricardo Salgado, porque vão ter de reparar isso. Eles, se conhecessem o Espiritismo, sem qualquer tipo de crítica, todos os homens do mercado financeiro, todos os políticos a nível mundial, se conhecessem o Espiritismo, eles não roubavam o que roubam, porque eles sabem que vão ter de reparar isso e de maneira muito dolorosa em vidas subsequentes, né? E quiçá reencarnarem até em povos muito miseráveis como no Afeganistão, em África, etc. A gente pergunta que mal fizeram aquelas crianças, né? E aí estamos também convidados para criar mecanismos de solidariedade, de fraternidade, que é uma coisa completamente absurda. O que se passa no planeta Terra hoje é que há milhares de pessoas a morrer de fome todos os dias, quando no mundo ocidental 42% da comida que é feita diariamente vai para o lixo. Para o lixo. Isto não pode continuar. E nós vemos autênticos missionários. Por exemplo, o Elon Musk, eu acho que é um missionário, um enviado de Deus na área da tecnologia, com a sua rede Starlink, para que haja internet na Terra a custos muito baixos, não é? 1/3 que estamos a pagar agora. Vai ser fantástico quando aqueles povos no Afeganistão, em África, no Médio Oriente, tiverem acesso àquilo, aprenderem como é que se purifica a água, aprenderem com isso, aquilo. A Terra começa a tornar-se como
a verdadeira Gaia, né? O verdadeiro aldeia global de que nós agora falamos e de que é muito pouco global. E estamos a ter sinais de esperança muito grandes. Já vemos multimilionários, vários casos no mundo, que já começam antes de morrer, dizer assim, ok, só quero 1 milhão para mim agora até ao fim da vida, ao caso aos 80 anos, por hipótese. Olha o dono daquelas do Free Shop, aquele indivíduo das cadeias Free Shop, fez isso há pouco tempo, doou toda a sua fortuna para obras de beneficência, para investigação de curas de cancro e de outras doenças e para auxiliar os mais pobres. O Elon Musk vai na mesma onda, o Bill Gates na mesma onda. As pessoas estão-se a começar a perceber de que... Uma abertura de consciência. Não, é de que o dinheiro não é tudo, né? A grande maioria dos ricos são muito pobres de espírito. São tão pobres, é aquela frase feita que só têm dinheiro, mas não tem mais nada na sua cabeça. E então as pessoas estão a começar a perceber de que acima do ter coisas, o que mais importa é ser pessoa. E o objetivo da vida aqui na Terra é sermos úteis uns aos outros, ajudarmos-nos mutuamente. Quem pode mais ajuda quem pode menos, né? E partilharmos conhecimento uns com os outros. Esta sociedade materialista está morta, não tem futuro. Aliás, o materialismo está morto. Quem disser que é materialista está desatualizado, porque a física quântica e a mecânica quântica mataram a matéria. Não existe matéria. Existe energia em vários estados da matéria. Isto que nós chamamos de matéria é energia coagulada, né? Então, e há outros níveis existenciais noutros estados de energia. Numa comparação muito rápida e simples, digamos que esta matéria é como se fosse o cubo de gelo. Moléculas de H2O, de água, com distância intermolecular muito pequenina, muito juntas. E outros níveis de existência no mundo espiritual seria, por exemplo, o vapor de água, onde a distância intermolecular é tão grande que nós deixamos de o ver, mas existe. Está real, não é? Até porque se fizermos o processo inverso de congelação, voltamos a ter o cubo de gelo. E este é o caminho que a doutrina espírita nos aponta. Não é importante que o Daniel seja espírita, que a Sílvia seja espírita. Não, isso não interessa, são rótulos. O que é importante é que criemos pontes. O meu amigo não é o que pensa como eu, que era uma frase que eu há bocado queria aplicar ao Sr. Jaime Costa, que eu admiro muito. Uma pessoa muito corajosa, mesmo não partilhando dos meus princípios, suponho eu, mas teve sempre uma nobreza de caráter para comigo ao longo dos 20 anos em que convivemos. O meu amigo não é o que pensa como eu, mas o que pensa comigo. Quando nós conseguirmos pôr isso em prática, as guerras acabam-se. E isso é possível. Isso é possível. Não sei se nos quer dizer onde é que é a associação, se alguém quiser visitar. Centro Espírita. Centro Espírita. O Centro de Cultura Espírita de Caldas da Rainha fica ali no bairro das Morenas. Quem quiser pesquisar, pode pesquisar na internet Centro de Cultura Espírita. Nós temos um site, temos um Facebook e temos uma página no YouTube com 160 conferências que já fizemos lá e que pomos lá semanalmente, entre outras atividades. E sugerimos também um outro site que é da Associação de Divulgadores de Espiritismo de Portugal, adep.pt, que tem muita informação e muito material didático completamente gratuito que as pessoas podem fazer download ou então ver em direto no próprio site da ADEP. Qualquer pessoa pode entrar, mesmo que seja por mera curiosidade? Qualquer pessoa, sem dúvida, interagir connosco. Tem algum dia específico que... No Centro de Cultura Espírita, se não houver nenhum retrocesso em termos de confinamento, nós para já estamos a funcionar dentro das regras da DGS. Aliás, nós vamos para além das regras da DGS, somos muito mais cuidadosos. Estamos a funcionar às sextas-feiras às 21 horas, onde temos uma conferência com debate do público, depois temos um tratamento energético no nosso campo energético e depois o atendimento ao público em privado para pessoas que queiram pedir ajuda ou partilhar alguma coisa ou algum esclarecimento
o apresentar uma questão pessoal. Temos também um curso básico de espiritismo que está a decorrer aos sábados, das 15 às 16h15. Quem quiser, basta aparecer, porque ainda estamos no início. E temos outras atividades como apoio social a famílias carenciadas, uma vez por mês. Estamos a apoiar 12 famílias. Grupos de jovens que este ano não está a decorrer, e de crianças por causa da Covid. E fiquei sem microfone. E outras atividades culturais, por exemplo, nós realizamos há 15 anos nas Caldas da Rainha, consecutivamente, as Jornadas de Cultura Espírita do Oeste, que têm decorrido ali no CCC, que têm trazido uma média de 400 a 500 pessoas de todo o país, e do Brasil e de Espanha também. E que de facto, desde médicos, psiquiatras, pesquisadores nas várias áreas, né? E sem qualquer fins lucrativos. Aliás, as entradas são meramente simbólicas, só para pagar os gastos, 12,5 € para um fim de semana no CCC. E procuramos, com outros donativos e com outras maneiras, pagar as despesas. E o nosso objetivo é esse: é dizer às pessoas que vale a pena viver. Por amor de Deus, não se matem. O suicídio é a única coisa na vida que nós não podemos nem devemos fazer, porque vamos, quiçá, atrasar a nossa evolução em 200, 300, 400 anos de uma maneira muito dolorosa. A vida continua, a morte não é uma solução. Se alguém precisar de ajuda, peça ajuda num centro espírita, peça ajuda numa linha de SOS, consulte um psicólogo, um psiquiatra, porque é um drama hoje em dia o suicídio. As pessoas matam-se na ilusão de que vai acabar tudo. E de repente é o fundo falso da vida. É como um alçapão de uma peça de teatro. A gente desaparece do palco e aparece na parte de baixo. Isso, ora bolas, afinal matei-me para nada, né? E o Centro de Cultura Espírita está ao dispor da comunidade caldense, e não só, dos arredores, para naquilo que possamos ser úteis. É uma associação cultural como outra qualquer. Eu costumo dizer, em vez de jogar matrecos, que eu adoro, o snooker, falamos de espiritismo, temos atividades culturais, portanto, todas gratuitas. Não perguntamos às pessoas que entram se são do partido A ou B, da religião A ou B, se acreditam ou não. A pessoa entra, sai, não ganha nenhum vínculo. É um espaço de convívio, onde procuramos, acima de tudo, que a amizade e a harmonia sejam aquilo que nos leva lá. Onde nós iremos um dia destes, não é? Certamente, encontro marcado então no Passou Centro a correr. Espírita. Passou. Chegamos ao final então desta prova de fogo, hoje dia 16 de outubro. José Lucas, muito, muito, muito obrigado por tudo e por nada, porque teríamos mais temas, não é? E mais dúvidas e mais questões para fazer. Eu sei que isto, ao lado do José Lucas, é muito pouco o que tiramos aqui, este sumo que tiramos ao José Lucas é muito pouco. Poderemos tirar muito mais sumo pelo seu conhecimento também, pelas suas investigações também. Não falámos dos seus de factos que aconteceram também com o José Lucas, de manifestações que aconteceram também consigo, que nós bem sabemos que aconteceram, porque nós fizemos um trabalho aqui em torno do José Lucas durante esta semana, e algumas pessoas falaram-nos que realmente o José Lucas teria muito, muito para acrescentar, com bons exemplos, mas ficará para outra oportunidade, até porque este programa terá uma segunda volta. E terceira, vai ser a segunda prova. Isto é como a universidade, isto vamos tendo o segundo ano, o terceiro ano, e então José Lucas passou com nota máxima aqui à prova de fogo de hoje. Muito obrigado pela presença, foi bastante enriquecedor. E agora tenho a certeza que tenho muito a aprender. Temos todos. Eu queria agradecer do fundo do coração a vossa gentileza, o vosso carinho, a ternura, a maneira como me receberam aqui, e naquilo que pudermos e ser úteis, ficamos ao vosso dispor, obviamente, né? Sem qualquer tipo de pretensão. Muito obrigado, José Lucas. Foi o grande exemplo de que realmente, Sílvia, podes dizer agora em direto que eu não comi bolachas, que estavas a brincar. Estavas a brincar, ok. Podem confirmar amanhã a embalagem.
Olha, isto é um bom exemplo de que realmente o José Lucas nos está aqui. Há que ter realmente que nunca nos falte a esperança de dias melhores. Realmente o homicídio, o suicídio nunca deve ser ponderado, porque assim mesmo como a natureza nos mostra, não é? Todos os dias há sempre um brilhante anoitecer, há sempre um brilhante amanhecer, e nós temos que realmente refletir toda a nossa vida em prol da natureza, porque é de lá que nós viemos também, não é? Silvia, Neste caso, beijinho. Neste caso, o nosso melhor dia que ainda está para vir, faltam 7 dias. 7 dias, 7 dias. Cá nos encontramos. Mais uma vez, atenção que este programa vai estar novamente na íntegra para ouvir em www.91fmradio.pt, e também muita atenção aos noticiários, porque vamos ter alguns certos então desta conversa que foi super mega interessante. Para a semana cá estaremos com mais um convidado nesta que é a maior prova de todas as rádios, Prova de Fogo. Tchau, tchau, até para a semana. Até para a semana.